cabelo tá bom, né? Olá, está no ar o programa Trabalhador em Foco e hoje eu vou conversar com a Dilma Nunes, que é psicóloga e pedagoga, membro do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, e hoje veio bater um papo aqui com a gente super bacana sobre assédio moral. Então você não saia daí que daqui a 30 segundinhos a gente está de volta. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Olá, não disse que a gente voltava rapidinho? Pois é, antes de começar a entrevista, eu já queria lembrar que você pode assistir o programa não só pelo canal 10, Tech Cable, né, a Rede Petrópolis de televisão, você também pode acessar, se de repente você não estiver em casa e quiser assistir, pelo site www.tvredepetropolis.com.br, e se de repente você perder o horário da edição ao vivo e da reprise, não tem problema. Você entra lá no YouTube e digita lá, assina o nosso canal lá do Comunicação Livre, que lá tem todos os vídeos de programas anteriores, os próximos programas, lá você fica por dentro de tudo. Então, seja bem-vinda, Dilma Nunes, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Para começar o nosso bate-papo, eu queria que você conversasse, me falasse como que é, qual é a tua formação, o que te levou a estudar exatamente esse tema, assédio moral? Ok, Rosana, eu sou pedagoga, psicóloga, tenho formação em psicanálise e pós-graduada em gestão de RH. O que me levou a estudar esse tema é que foi a própria clínica, o depoimento dos bancários, o sofrimento, porque eu tinha um convênio com o Sindicato dos Bancários e atendia bancário. Então, através do depoimento, do histórico, das dores dos bancários, pela pressão de metas, pela própria gestão dos bancos, eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar o assédio moral há cerca de 10 anos. Aí, no caso, a partir daí, foi que você acabou se tornando membro também do sindicato? A partir daí, eu comecei a fazer palestras e recebi um convite para fazer parte da diretoria do sindicato. E, no caso, há quanto tempo você atua dentro do sindicato? Você chega a trabalhar também, continua trabalhando como psicóloga, atendendo funcionários? Sim, não, quando eu passei a ser membro da diretoria, eu me desvinculei do convênio, que eu não achei ético. Continuo atendendo na clínica sem convênio. Mas casos isolados? Sim, casos isolados. E no caso, assim, para a pessoa de casa entender o que é o assédio moral em si? Porque a gente escuta tanto falar assédio, às vezes a gente até brinca, né? Que alguém falou alguma coisa no serviço, isso é assédio moral. E a gente não tem consciência do que é. O assédio moral é toda conduta abusiva, repetitiva e prolongada que venha afetar a vida física e psíquica do sujeito. É exatamente essa banalização que traz dificuldades em diagnóstico. Por isso que nós queremos caracterizar bem o assédio moral
para que seja facilitado as ações na justiça, se estabelecendo um nexo causal. E no caso, você chegou a mencionar a questão dos bancários. Esse assédio pode acontecer por conta do empregador e por conta também, de repente, do próprio cliente do banco? Ou não? Não. O cliente é mais uma pressão psicológica mesmo. O cliente é mais difícil, porque o assédio moral, ele tem características próprias. Ele tem que ser assíduo, ele tem que ter prolongamento por um determinado período. Então, com o cliente não há casos de assédio moral. Há uma violência, né? Falta de respeito, falta de ética. Né? E no mas caso, assédio não. E a gente pode caracterizar, no caso, que atitudes como assédio? Gestos. Até o próprio gesto. Gestos, palavras. A intenção do assediador, que tem um perfil perverso, é tirar o empregado do circuito do relacionamento. Ele primeiro faz um isolamento do sujeito. Ele convida o sujeito para trabalhar numa sala sozinho. Então ele corta os laços sociais. Cortando os laços sociais, ele perde a solidariedade do grupo. Perdendo a solidariedade, ele perde a autoestima. Ele vai para a depressão. E aí ele vai para o adoecimento fatalmente. Então atua realmente diretamente no lado emocional mesmo do Sim, do elimina sujeito. as energias do sujeito. E como que a pessoa pode como que a pessoa começa a perceber isso? Nas atitudes dela, como muda a atitude dela no trabalho? Talvez rendimento? É difícil perceber porque são atitudes veladas. Correto. São palavras repetidas. Por exemplo, eu preciso que você faça esse trabalho com certa urgência, para hoje. Quando a pessoa entrega o trabalho, ele diz, olha, esse trabalho seu está ridículo, engaveta. Né? Ou então frases tipo, você ainda está fazendo isso? Isso aí qualquer criança de 10 anos faz. Mas isso sem a escuta do grupo. Ele faz, se a gente mesmo ouvir, você não parece. Não parece. Quando você percebe, você já está adoecido e aí não reage mais. E que atitudes, no caso, igual a pessoa começou a perceber isso? Que atitudes que ela pode tomar? Uma conversa com o empregador já é um começo? Caso ele não escute, aí já parte para outro âmbito? Olha, informação. Ela deve procurar informações e ficar atenta. Se essas atitudes forem repetitivas e prolongadas, porque um desentendimento porque comum tem dias que nem todo mundo acontecer. Tá sempre feliz. Mas essa repetição e esse prolongamento, percebendo isso, ela deve procurar o seu sindicato de classe, ela deve procurar o médico do trabalho, o próprio Ministério Público, ela deve procurar se unir ao seu grupo de trabalho, para que ela possa ter testemunhas, pode guardar bilhetes, e-mails, tudo que venha subsidiar uma ação na justiça depois. E agora, já que você tocou na questão de justiça, existe uma lei vigente, existe uma lei hoje em dia que atue nessa questão do assédio moral? Olha, existem muitos projetos de lei, no âmbito federal, no âmbito municipal, mas leis aprovadas são poucas. Tem uma no interior de São Paulo, em Iracemópolis, e uma no Rio de Janeiro, a Lei 3.921, de 2000, mas os êxitos que nós obtivemos até agora foi por via do dano moral, que está na Constituição. No caso, como isso funciona? A pessoa entra com a questão do assédio, mas acaba recebendo por acabam dano, os advogados procurando brechas justamente por isso. No caso do Rio de Janeiro, é na cidade do Rio de Janeiro ou já abrange o estado? No município. Só no município? Eu não é muito a minha linha, a parte jurídica, né? Mas o que eu sei é que existe essa lei e os êxitos que nós obtivemos é através dessa lei no Rio de Janeiro e através do dano moral. Deixa eu fazer uma pergunta, Dilma. Você que já trabalhou tanto tempo com funcionários, principalmente bancários,
Qual a porcentagem desses, assim, não precisa ser exata, né? Que até uma pergunta que eu te fiz agora de surpresa. Quantos por cento desses seus pacientes te procuravam exatamente pela questão do assédio moral? É uma procura muito grande ou equivale às outras? É cerca de 60%. Já é um número alto. É um número bem alto. Geralmente o paciente não sabe que é assédio moral, né? Ele vai com uma queixa de dor, de humilhação, fragmentado, porque a humilhação da palavra é muito forte. Eu costumo dizer que uma palavra dói mais do que um soco, às vezes. Porque você se torna sujeito pela palavra. E no caso, como que o empregador também pode perceber o empregado pode perceber antes de tomar qualquer atitude, quando que é realmente uma questão de assédio ou quando realmente, igual nós conversamos antes, uma questão de mau humor, de repente, do empregador? Hoje ele acordou de olho virado, alguma coisa. Como que ele pode perceber antes de tomar uma atitude? É pela consistência da palavra. Mas a pessoa às vezes tem coragem de repente chegar e conversar, você vê assim casos de a pessoa chegar e abrir o jogo, olha, eu não estou satisfeita, não gostei da forma como você falou comigo. Existe essa cumplicidade ou não? Ainda tenho medo. O assediador, ele é muito dissimulado. O assediador, ele tem um perfil perverso. A empresa pode ter a cultura de assediar, mas o assediador, ele faz isso por prazer e é premeditado. Então, ele é muito dissimulado, ele é muito debochado. Então, essa relação de conversa amistosa é muito difícil, praticamente não existe. Ele vai minando o sujeito até que ele possa perder a relação com ele da palavra, do diálogo. E essa questão de depressão já devem ocorrer vários casos de repente a pessoa se isolar, se fechar de uma tal maneira de repente não correr nem atrás dos direitos, né? Nem pensar de repente na possibilidade de um assédio. Por isso que ela precisa reagir buscando laços solidários com a família, com os colegas, com os amigos, falando, representando a sua dor. É muito importante, né? A pessoa colocar para fora, expor, né? Isso, porque nesse momento ela vai ter o apoio desse grupo solidário. Isso é muito importante. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente vai ter muita coisa aqui ainda para conversar, lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo YouTube, e nós somos super modernos. É só você digitar lá, Comunicação Livre, nosso canal, tanto no Facebook quanto no YouTube, e tem acesso a todos os nossos vídeos. Então, você não saia daí, que daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não.
Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta. Eu falei que o intervalo é rapidinho. Pois é, vou continuar aqui o bate-papo com a Dilma. E a gente estava conversando aqui no intervalo essa questão que o assédio moral, como é que você falou, que ele pode acontecer em vários níveis, em vários tipos de relacionamento. Em todas as esferas. Em todas as esferas. De relacionamento humano. Como que é isso? Porque o assédio moral trata-se de um perverso em relação à vítima. Então, quem tem o perfil perverso, ele assedia em casa, com a esposa, com os filhos. Então, ele não acontece só no trabalho, porque está na estrutura do sujeito. Ele é perverso. É a índole da pessoa, isso, né? Ele é um sujeito perverso. Existem muitos casos em que o marido perverso, que é perverso também no trabalho, ele diz para a esposa, isso está escrito, ele diz para a esposa, por que você está se maquiando, enche essa cara de porcaria, você não é capaz de fazer nada, você é um sujeito, ele vai minando a energia. Então acaba sendo um tipo de assédio também. Por isso que ele existe em todas as camadas. Não, e a gente aqui está mencionando, eu mencionei, né, no caso, essa questão do assédio moral dentro de entidades bancárias e tudo, mas isso acontece, gente, em vários setores, né? A gente tem vários cargos aí, vários outros tipos de serviços, igual a gente vê muito também, classe médica, classe engenheiros e tal, que passam por isso também, né? Eu acho que qualquer setor que tenha níveis hierárquicos acabam passando por isso, né? Sim. Acabam enfrentando isso. E outra coisa que eu queria ver contigo, o que acontece? Que a gente estava lendo que acontece também esse assédio moral, não só essa relação patrão-empregado, existe também às vezes de funcionários, de colegas de trabalho de mesmo nível hierárquico, ou às vezes até níveis mais baixos, né? É possível acontecer isso também, né? É possível, é mais difícil, mas é possível. É o que nós chamamos de assédio moral horizontal, que está no mesmo nível, um colega assediar o outro. Assedia o outro por inveja, porque o assédio... Quer boicotar, às vezes, né? Aquelas coisas que acontecem mesmo. Exatamente, porque o assediador, ele tem um perfil sádico e tem um perfil narcisista. Então, se aquele colega estiver ofuscando a sua luz, ele vai fazer tudo para tirar ele do circuito, para ele não concorrer com ele. Não, e a fofocas. Você falando assim, a gente fica pensando, né, parece que tem intriga de novela, mas não é, uma coisa tão real, tão concreta, que acontece mesmo. Às vezes até a gente mesmo que já trabalhou, que trabalhou assim, num grupo que tenha mais de 3, 4 pessoas, às vezes acontece essa concorrência, né? Não pode até não chegar a um assédio, mas é bom prestar atenção para que não vire. Porque rola determinados cargos, você sente que tem esse cheirinho de concorrência no ar. E eu queria te fazer uma pergunta que também, assim, achei super interessante, até quando a Carla passou para mim, que até me surpreendeu, que é essa questão, pode haver, de repente, um assédio moral do empregado com o empregador? Existe essa possibilidade? Existe. É mais difícil, mas existe. Para existir, precisa que um grupo se una e assedie o empregador. Porque ele está num nível hierárquico mais alto, ele pode demitir, ele pode transferir. Ele tem essa vantagem a favor dele. Ele tem a favor dele. Agora, o grupo pode se unir e boicotar, coagir. Porque também é uma via de mão dupla, porque se junta um grupo também, aí sofre, de repente, cria, né, alguma coisa contra o empregador vai e manda aquela galera embora. Eles se unem também, podem fazer alguma coisa contra o empregador. Então é uma via de mão dupla, o cara fica meio sem ação, mas existe. Existe. E como que ele vai perceber isso? No resultado de produção? No resultado de produção, boicote, coagir, inventar, fofoca, denúncias. Que loucura. Quando eu vi a pergunta, eu fiquei pensando, eu vim pensando de casa até aqui. Eu falei, gente, interessante. Mas é mais raro. Porque a gente não para pensar, mas que pode existir, pode. Pode. E assim, existem muitos casos de assédio moral também com pessoas de, assim, deficiência física, de repente raça,
opção sexual, acontece também por conta disso? Sim. Deficiência física, ela está no grupo dos mais propensos Deficiência física? Sim, a sofrerem assédio mais moral. Talvez do que a de raça, por ser negro? Ele está no mesmo grupo, é porque eles vêm carregados de preconceito. Eles não estão na lógica do mercado, na lógica da beleza, da produtividade. Ele vem carregado de preconceito. Ah, eu já fico brava. Então, por que eles fazem abrem vagas para... Todo mundo faz aquele projeto todo lindo, maravilhoso, de sempre... temos que contratar pelo menos um deficiente e tal. Então, é só praticamente... Tem gente que faz isso por banca, né? Do tipo, eu sou solidário, né? Sim, porque está nos acordos coletivos, porque está na lei, porque está nas cotas. Aí eles são obrigados a fazer isso. Mas depois que fazem, eles colocam essas pessoas ocultas, nos setores que não aparecem. Até no Dia da Consciência Negra eu conversei aqui com o Pedro, falando, né, sobre essa questão racial, e ele disse uma coisa que é muito interessante, que tem pessoas que às vezes, como é que se diz, exigem, né, a foto do currículo para ver ali o aspecto, né? Então, ali a pessoa logo de cara já só querendo o emprego, a pessoa já está sofrendo assédio moral ali, né? Sim, não é nem questão de preconceito, já vira um assédio, né? A nossa convenção coletiva, nós fizemos um acordo de que todos os funcionários, todos os candidatos deveriam se inscrever através do site dos bancos. Para poder ter... E Sim. Qual é o site esse site, para que as pessoas possam... Cada banco tem o seu próprio Aí, no caso, site. é o próprio banco específico para... E questão de informação? Que se as pessoas quiserem, tem algum site que explique uma coisa mais ampla, a questão do assédio moral? O site da Contraf. Da Contraf mesmo já pode adquirir algumas informações Sim, ali. Com certeza. E deixa eu te fazer outra pergunta. Existe a possibilidade de repente, por exemplo, a pessoa quer amenizar essa situação dentro do emprego? Igual a gente aqui, de repente, tem aqui uma empresa e eu posso criar, de repente, leis, normas, um regulamento interno, por assim dizer, que coíba esse tipo de ação, para que evite, até a pessoa mesmo, o empregador mesmo, para evitar esse tipo de atitude dentro da empresa? Seria um código de ética? Praticamente um código de ética. Eu acho... Já é capaz de reduzir os casos? Sim, porque você, se comprometendo com o código de ética, você já admite a possibilidade de existir. Agora... Já assume, né, esse risco. Sim, agora, o importante é que esse código de ética seja construído de forma paritária, com o empregador e com o representante dos empregados. No caso, seria um sindicato? Sim. Ou um Sim, grupo de... Seria o sindicato. O próprio sindicato? Sim, seria o órgão de classe. Porque, às vezes, o próprio código de ética pode servir para demitir, se for feita só de forma unilateral. De acordo com aquilo que está ali escrito. Exatamente. Deixa eu fazer te pedir um favor até. Para quem está em casa, que de repente está sofrendo essa questão, de repente está chateado alguma coisa, não sabe, não identificou que o problema dele pode ser o assédio moral, o que você diria para essa pessoa? Para conversar, para se abrir, para procurar alguém especializado? Se ela está sofrendo e não sabe, ela tem sintomas psicossomáticos, procurar um médico do trabalho, relatar o ocorrido e, a partir desse caminho, tentar chegar a um diagnóstico. A conversa acaba sendo tudo, né? Sim. E quem quiser, de repente, entrar em contato contigo, quiser saber mais informações, existe um site, um telefone que possa entrar em contato? Sim, existe site da Contraf, o próprio Google, pode fazer pesquisa, procurar assistir palestras, procurar a leitura. Sabe o site da Contraf de cabeça? É contraf.org, não, .com.br. Isso. Né? É o contraf.com. Eu já tenho... Senão joga no Google. Hoje em dia a gente escuta tanto, né, na mídia, principalmente, tantos casos de assédio moral, que hoje em dia a gente digitando no Google aparece até vários artigos acadêmicos, né? Não adianta. Então, Dilma, mais alguma coisa que você deseja acrescentar? Não, só acrescentar que a maior dificuldade de se caracterizar o assédio moral é a subjetividade e a banalização. Por conta de ser ações subjetivas, nós temos dificuldade de caracterizar
e ajudar no nexo causal. A outra questão é quebrar os laços sociais. Porque quebrando os laços sociais, o sujeito vai para o isolamento e a solidariedade é a maior arma de luta de classe. Muito obrigada pela tua participação, a Gilma. Nada. Muito obrigada também a você aí de casa que ficou com a gente nesses 30 minutinhos. Lembrando que a reprise, no caso, é às terças-feiras de 8 da noite às 8h30. Lembrando também que esse programa é realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis, a reunião aí de 14 sindicatos aí em prol de você, trabalhador. E também, dá tempo de mandar um beijo? Gente, eu quero mandar um beijo para uma pessoa que eu não sei quem é, mas que me fez um elogio que eu falei assim, foi a melhor do ano. Eu não tive nem tempo de parar para perguntar o nome dela, porque eu fiquei tão sem jeito, tão sem ação, que ele virou para mim e falou assim, ih, a menina do programa Trabalhador em Foco. Aí quando eu olhei para trás, é a musa do proletariado. Eu achei assim o máximo, só que eu fiquei sem reação. Então assim, um beijo muito especial para você, que se você sabe que eu sou a menina do Trabalhador em Foco, você assiste. Então, um beijo, muito obrigada. Não sou musa ainda não, tá? Posso ser queridinha do proletariado e tal, mas eu já passei da idade de ser musa. Um beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até semana que vem.